Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje, na verdade, igual o Matheus já disse, o pessoal, né, da Fronius, hoje é dia, na verdade, é mais um bate-papo, né, sobre qualidade de produtos. Acho que é um assunto bem legal. O mercado brasileiro ainda conhece muito pouco sobre as tecnologias empregadas nos módulos fotovoltaicos. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a história da Dinco, sobre a marca, sobre qualidade, e espero que vocês, durante a apresentação, surgindo dúvidas aí, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Também a ideia, como eu já disse, é ser um bate-papo e ser bem interativo aí para a gente aproveitar bem esse tempo. Pode ir lá, Matheus. Obrigado, Gustavo. Então, começando aqui, pessoal, esse é o nosso escritório lá em Xangai. Então, são 7 andares de um prédio único, né, de funcionários Dinko, lá no setor comercial, né, da cidade de Xangai. Então, isso nos facilita bastante quando a gente fala de comunicação, né? Acho que a comunicação é fundamental para qualquer tipo de negócio e principalmente quando se trata de um produto que está vindo lá do outro lado do mundo, né, da China. A gente ter esse tipo de comunicação fluida traz muito benefícios tanto para a gente aqui, como os responsáveis por trazer os módulos, né, como para vocês na ponta, enfim, para o distribuidor, para a cadeia como um todo. Então, a nossa visão e missão ali, tradicional, como todos, né, a gente busca aí sempre otimizar o portfólio de energia, né, assumindo uma responsabilidade aí de viabilizar um futuro sempre sustentável, tanto dentro como fora da empresa, e fornecer aí sempre a solução completa, né, de energia limpa e manter-se líder do setor. Então, já há 4 anos consecutivos, né, a gente é número 1 quando se fala em fabricação e entrega de módulos fotovoltaicos, né? Então, desde 2016 que a gente assumiu a ponta globalmente falando e até o final do ano de 2019 a gente finalizou e esses 4 primeiros meses também a gente está aí novamente na liderança. Já foram entregues aí mais de 55 gigas, né, de módulos até o finalzinho de 2019, 2020 já teve um pouco mais. E o legal da Dinko é a presença regional em cada parte do mundo, né? Então são mais de 3.500 clientes, né, ao redor do mundo todo e a presença em mais de 140 países, né? A gente busca isso justamente para estar com o market share, né, a presença regional em cada canto do mundo, para facilitar também para o cliente final o entendimento da marca. Então, a gente tem um DNA muito voltado, né, como o Vitor falou, em desenvolvimento, em tecnologia. Então, a gente já teve aí 6 vezes o recorde de eficiência batidos, né, pela Dinko. E abaixo ali vocês conseguem ver a gama de produtos que a gente tem hoje no portfólio. Então, o Chita, que é o módulo mais convencional, que a gente traz para o mercado do Brasil, principalmente, né? Então, já foram mais de 10 GB vendidos em 18 meses. O Swan, que ele é o bifacial, tanto no Double Glass como no backsheet transparente. E o Tiger também, que é a linha dos módulos de alta eficiência, que mais para frente o Gustavo vai explicar um pouco também. Então, como eu falei, né, a parte de pesquisa e desenvolvimento ela é bem latente na Dinko. Então, só no centro de P&D a gente investiu mais de 50 milhões aí, e mais para frente o Gustavo vai falar dos investimentos na pesquisa e desenvolvimento, que são o DNA da empresa. Novamente, então, né, número 1 em embarques, globalmente, mais de 55 gigas entregue. Market share, a gente tem 12,6% do market share global, quando se fala em módulos fotovoltaicos, e uma capacidade aí de módulos de 25 gigawatts. Né? Então, isso, de fato, traz muita segurança para o mercado de não ter ruptura, né, na entrega desse material. E aí, novamente, o recorde de eficiência, né, 24,58% da célula. A gente consegue ver aqui, então, os embarques, né, desde 2016, no canto esquerdo ali, superior. Então, no ano de 2019, a gente vendeu em média de 3 a 4 gigawatts por trimestre, é o tipo de apuração que a gente faz. E no gráfico do lado, a gente tem como é que foi a cadeia, né, produtiva de mono e policristalino. Então, a gente vê que em 2018,
a gente tinha 44% da nossa produção voltado para os painéis monocristalinos e o resto para o policristalino. Em 2019, isso aí já se inverteu, com 74% dos produtos sendo monocristalinos dentro da Jinko. Em 2020 foi a grande virada, né? A gente tem aí 99% dos produtos dentro do portfólio Jinko saindo como monocristalinos. Então essa vai ser um ponto que a gente vai falar um pouco também mais à frente, o Gustavo vai complementar, mas só para vocês entenderem como que está sendo produzido isso tudo lá na China. No canto inferior esquerdo, a gente tem como que a nossa produção verticalizada e integrada, a gente tem ali então 19 gigawatts de mono, né, do lingote sendo produzido dentro de casa, dentro da Jinko, 11 gigawatts da célula e 25 gigawatts com a capacidade de produzir módulos dentro de casa. Então, isso nos ajuda bastante quando se fala em qualidade de módulo, porque a gente está controlando toda a cadeia dentro de casa, né? Então, a comunicação, né, de um produto, de uma matéria-prima com a outra, facilita isso muito a nós, e com isso o produto chega com muito mais qualidade para o telhado, para a usina de solo, para qualquer que seja a instalação e, consequentemente, para vocês. Aqui a gente tem, então, a parte dos embarques, né? Então, em 2019, 14,3 GB, novamente a empresa que mais entregou módulos no mundo. O market share também em 2019 bateu quase 13%, isso é motivo de muito orgulho para nós. No canto inferior esquerdo, a gente tem como que a marca veio crescendo ao longo dos anos, então chegar ao topo é uma missão extremamente árdua, né, nesse mercado tão concorrido, mas eu acredito que manter-se no topo é tão complexo quanto. Então, a gente está trabalhando muito forte aí, né, para se manter na liderança, investimentos constantes aí também em P&D, em tecnologia, justamente para manter-se líder do setor. E aí, de novo, a produção, né, verticalizada, integrada até 2019, como é que foi? Falando um pouco da América Latina, né, como que a gente está aqui, a gente tem um escritório no Brasil, então somos em 4 funcionários, a gente tem um escritório em São Paulo, na capital, em 4 pessoas, que somos eu, Matheus Gil, especialista de vendas da parte de geração distribuída, Gustavo Tegon, Head of Sales da parte de GD também, Marcel Peralta, que cuida da parte dos grandes projetos e geração centralizada, e o Gustavo Silva, que é nosso especialista aí, tanto na parte de geração centralizada como distribuída no pré, no pós, durante, enfim, durante todo o processo de venda, a gente conta aí com o Gustavo para nos dar esse suporte. A gente tem também uma fábrica nos Estados Unidos, então, para atender justamente o mercado local, né? Isso é basicamente uma exigência, né, do Donald Trump, e também escritórios aí ao longo de toda a América Latina. Isso é um pouco do que eu falei, que a gente procura sempre ter uma presença regional, então, em cada país a gente tem um funcionário GIMP atuando, justamente porque a gente entende que cada região tem uma particularidade. Então a gente busca aí estar sempre com um representante local, né, para dar esse suporte para o cliente, para o integrador e para a distribuição. Então, falando um pouco, né, de qualidade, a gente vai apresentar alguns aspectos, né, que a Jinko acredita ser essencial, né, para a qualidade, principalmente para a expectativa do produto, né? São produtos que são vendidos com 25 anos, 30 anos de expectativa de vida e realmente tem alguns pilares, né, que a Jinko acredita para que tenha essa durabilidade. Um dos primeiros pilares, com certeza, é a fabricação avançada, né? O processo de produção do módulo influencia muito na expectativa de vida do produto, né? A precisão com que é feita a produção, o mapeamento do processo, né? Toda a cadeia de valor tem que ser mapeada, então a gente entende que, como o Matheus já disse que a gente tem a produção verticalizada, nós conseguimos controlar, né, desde a entrada da matéria-prima até a expedição dos módulos, né? Então, nós temos uma fábrica 4.0, que é totalmente automatizada, são 30 colaboradores por turno, né?
só fazendo a parte de backstage da fábrica, ou seja, engenharia, né, engenharia de qualidade, fazendo controle do processo. Então, isso, né, nos ajuda muito a ter uma precisão grande no processo, né, e ter realmente uma qualidade de manufatura elevada. Falando um pouco de qualidade, a gente vai falar da pirâmide de qualidade, né? A Dinco acredita que, primeiramente, né, para se ter um bom produto, o produto tem que ser durável, ou seja, ele tem que realmente atender a expectativa de vida que a gente vende para o cliente. Então, não adianta a gente ter uma potência alta, que seria eficiência e performance real de campo, a confiabilidade, que seria degradação baixa e performance estável, se não tivermos uma durabilidade do produto. Como eu já disse, nós temos os principais aspectos que a Dinco acredita para a durabilidade do produto. Primeiro é o processo de fabricação, né? Uma fabricação avançada, automatizada, controle de processo, e também o uso de boas matérias-primas de qualidade, que vão fazer que o produto realmente atenda a expectativa de vida desejada. Então, por que, né, a Dinco hoje ela consegue essa liderança em qualidade, né? Porque ela tem a qualidade garantida em toda a cadeia de valor. Então, nós temos um time de gerenciamento de qualidade completo, todos os nossos processos são certificados, nós temos um processo de qualidade inteligente, nós temos todos os testes de plausibilidade, então todos os nossos produtos eles são tratados, né, com a devida importância para que haja realmente um controle muito grande dos processos, teste de consistência e o controle de remessa, ou seja, nós temos a rastreabilidade de toda a cadeia de valor do produto, isso facilita para que a gente consiga, né, um maior controle sobre os nossos produtos. Em resumo de tudo isso, né, que o Gustavo acabou falando, a gente existe alguns conceitos um pouco turvos aí no mercado fotovoltaico, principalmente quando se fala de módulos, né? Normalmente o pessoal acaba falando que o Tier 1, né, T1, enfim, é o sinônimo de qualidade quando se fala em módulos, tá? De fato, o Tier 1 ele é um índice muito legal de ser analisado, né? O pessoal tem bastante informação aí nos sites, enfim, nas publicações aí a respeito do Tier 1, que vocês podem estar se aprofundando, mas de fato ele é um índice de bancabilidade, né? O quão saudável é a empresa dentro do processo, né, de fabricação dos módulos fotovoltaicos. Então, obviamente você tem que seguir, né? A Dinco também está liderando o Tier 1 aí nas empresas de manufatura de módulos, porém o que atesta de fato a qualidade do módulo é a certificação da NVGL. Então, a Ginco aí também lidera nessa parte, então por 5 anos seguidos aí a gente recebe esse selo, que são os selos de top performance, né, tanto da parte aí de produção, enfim, cadeia como um todo, né. Então, o selo DNVGL, ele atesta de fato a melhor eficiência com a menor degradação dos módulos, tá? Então esse sim é um selo que a gente consegue atestar a qualidade dos módulos. A gente também recebeu aí o Top Brand, né, da Europa, como a melhor marca aí da Europa, né, em 2020. E, como a gente vem falando, né, o investimento é constante nesse tipo de ferramenta, né, de pesquisa e desenvolvimento, de tecnologia, justamente para estar seguindo esses padrões, né, de qualidade acima do normal. Normalmente a gente, para a fabricação do módulo, segue a IEC, né, 6215, 6730, porém a DNVGL está normalmente de 2 a 3 vezes acima desses testes. Não vou nem falar do Inmetro, o Inmetro tem alguns requisitos menores ali, né, da parte de módulos, porém o DNVGL imaginem que seja a maior certificadora de módulos quando se fala de qualidade, e a Ginco também tem esses selos aí sempre liderando no mercado. Então, né, falando um pouco de qualidade, a gente vai comentar sobre um dos principais temas aí que a gente aborda, né, que qualidade importa mesmo. Para quem não conhece, esses são os materiais utilizados para a fabricação do módulo, né, que seria o frame de alumínio, o vidro frontal,
o encapsulante, as células, outra vez o encapsulante traseiro, backsheet e caixa de junção. Tá? Para quem não conhece, a gente vai falar um pouco sobre o backsheet, né, que é a parte de proteção traseira do módulo, que tem como responsabilidade, primeiro, isolamento elétrico da parte traseira e depois proteger de alguns estresses ambientais que o módulo sofre durante a vida, o trabalho, né, a vida útil do mesmo. Então, ele é responsável pela proteção de raios ultravioletas, temperaturas, umidade, alguns corrosivos que tem no ambiente, né, e a proteção física aí na parte traseira. Como pouca gente sabe, né, ele tem, lógico, uma função extremamente importante dentro do módulo, mesmo parecendo ser ali uma parte tão frágil do módulo. Tá? Então, com isso, nós utilizamos a tecnologia Tedlar, né, o backsheet da tecnologia Tedlar, da Dupont, é uma tecnologia patenteada pela Dupont. A gente vai mostrar o porquê, né, a escolha da Dinco em usar em 100% dos módulos esse tipo de tecnologia. Então, como a gente pode ver, a gente tem algumas análises de campo, né, e os tipos de defeito no módulo, né, que os módulos fotovoltaicos apresentam em campo. A gente pode ver que as principais taxas de defeito são backsheet, 14%, e problemas em célula, mais 14%. Eu costumo dizer, né, que o backsheet ele é o calcanhar de Aquiles do módulo. E quando a gente tem um problema nele, geralmente a gente vai fazer a aceleração da degradação do módulo, ela vai ser muito maior com o decorrer do tempo. Vai gerar oxidação, aumento da temperatura, né, de pontos e perda de potência consequentemente. Então eu digo, quando a gente tem um problema numa célula, anteriormente na maioria dos casos a gente teve um problema no backsheet, que deixou entrar umidade no módulo, né, e acabou gerando aí uma oxidação acelerada das células. Então, hoje, o backsheet ele corresponde a 14% dos problemas encontrados em campo. Tá? Problemas como delaminação, amarelamento, rachaduras, né, que influenciam diretamente na expectativa de vida do módulo. É uma informação bem legal sobre a taxa de falha dos módulos Dinco, que é mais conhecido como aí na indústria como MTBF, é de 0,0830%, tá? Ou seja, de todos os módulos vendidos pela Dinco até hoje, apenas 0,0830% apresentaram histórico de falha. Então, esse é um número bem interessante, assim, é um número que certifica realmente a qualidade do produto. Falando um pouco sobre temperatura, né, alguns defeitos no backsheet acelerado, nós temos um gráfico bem interessante aí que mostram defeitos, né, em instalações em solo comparados com instalações em telhado. Tá? A gente pode ver que a taxa de falha do backsheet em instalações de telhado, elas são maiores do que em solo. Por quê? Porque geralmente instalações em telhado trabalham com temperaturas aproximadamente 15 graus acima dos sistemas montados em solo, né? Como o módulo está perto da telha ali, né? O backsheet ele tem uma maior trabalho com maiores temperaturas e, consequentemente, ele tem a sua degradação por temperatura mais acelerada. Cerca de 75% maior índice de problemas para backsheets, né, com módulos que são instalados em telhado para os sistemas instalados em solo. Pessoal, só um adendo, né? De acordo com os estudos aí, hoje no Brasil, quando se fala aí em mini geração, né? A gente tem 72%, né, das instalações feitas em telhado. Então, acredito que a maioria de vocês também instala, na maioria, né, quando vai fazer o projeto em telhado, e aí por isso a gente leva muito a sério a questão do backsheet, né? A gente precisa priorizar muito aí esse material, né, dentro do módulo, justamente para evitar esses problemas. Então, falando um pouco sobre as diferentes tecnologias, né, utilizadas para a fabricação do backsheet, nós temos aí o PA, temos o PVDF, o PET, 100% PET e o FEV. Tá? Então, nesse gráfico, né, a gente consegue visualizar os diferentes tipos de tecnologia comparado com o Tedlar, tá, usado pela Dinco,
nos primeiros 4 anos de serviço, que seria a barra vermelha, e depois o restante de tempo de serviço seria uma barra azul. Então a gente pode ver que nos 4 primeiros anos o backsheet ele apresenta uma grande taxa de falha e depois no passar do tempo ele continua, né, apresentando bastante falha. A gente pode ver que até o vidro, né, que a gente entende como é um bom encapsulamento aí do módulo, ele também apresenta um índice de falhas elevado em campo, enquanto o Tedlar ele apresenta apenas 0,04%. Agora analisando, né, a linha do tempo na expectativa de vida aí de 25, 30 anos, né, do produto. Então, como falado anteriormente, a gente pode ver que nos 2 primeiros anos a gente apresenta poucas falhas, né, em todas as tecnologias. Do segundo ao quarto ano, a gente já começa a ver uma crescente nas falhas em campo, em diferentes tipos de tecnologia. De 4 a 6 anos, essas falhas elas tendem a se potencializar mais, então é uma idade crítica aí do backsheet empregada em campo. Dos 6 a 10 anos, essa falha continua aumentando, e quando a gente vai lá para 25, 30 anos de expectativa de vida, o único backsheet que continua apresentando baixos índices de falha em campo continua sendo o Tedlar. Então, por isso, né, a gente opta por utilizar a tecnologia Tedlar, né, por saber que realmente os módulos com esse tipo de tecnologia eles vão atender a expectativa de vida de 25 anos do produto. Então agora, né, nós vamos apresentar alguns estudos feitos em campo, tá? Esses estudos eles têm no site da Dupont, tá? São estudos feitos, reportes feitos anualmente. Então, nesse de 2019, foram pesquisadas 355 instalações solares globais na América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia, 102 fabricantes de módulo, 1,8 gigawatts, 6,5 milhões de módulos. Faixa de exposição, módulos recém-comissionados para mais de 30 anos no ambiente de serviço. Então, de novo, né, analisamos diferentes tipos de tecnologia, o Tedlar, PVDF, poliamido, PET, FEV e o vidro. Então, nós podemos verificar que em 238 megawatts instalados de Tedlar, foi encontrado um percentual de falha de 0,04%. PVDF, 353 megawatts instalados, foi encontrado um percentual de 19% de falhas. Poliamido, 197 megawatts instalados, percentual de falha 51%. PET, 498 megawatts instalados, percentual de 12% de falha. PEV, 242 megawatts instalados, 7% de falhas encontrados. E o vidro, 59 megawatts instalados, 2% de falha encontrados. Então a gente pode ver que em tempo de serviço, né, a gente também consegue enxergar aí o tempo, né, de instalação dos sistemas. Dependendo da tecnologia, a gente começa a ter problemas em campo, né? Quais são esses problemas? Delaminação, amarelamento, rachaduras, né, que podem levar aí a uma degradação acelerada das células, né, dos barramentos e dos componentes internos do módulo. Só complementando aqui, né, um ponto comercial aí que chama bastante atenção. A gente não vou nem comparar com os outros, né, PDF, com o PA, o PET, que são muito comuns também no mercado, principalmente aqui no Brasil, mas comparando com o vidro, né, que seria o menor índice aí de percentual de falha, né, com o Tedlar a gente tem um índice 50 vezes menor do que o revestimento traseiro de vidro, né. Então, vocês vão ouvir falar bastante do Tedlar, da Dupont, enfim, do backsheet Dinco, né, diferenciado, mas é justamente por isso que a gente reforça, né, e usa esse material, que a gente, tanto nas análises de laboratório como no campo, como vocês podem ver aí, a gente identifica aí que de fato o Tedlar traz bastante benefício e faz bastante diferença quando a gente está falando aí de um sistema para durar 25, 30 anos, né? Acho que
a pirâmide que o Gustavo mostrou faz muito sentido quando a durabilidade tem que ser o ponto-chave aí de cada projeto. Então, mostrando um pouco, né, nas fotos dos slides anterior, agora em grande escala, acho que fica bem perceptível aí os tipos de falha apresentados, né? Tem a delaminação, rachaduras, né, o aparecimento de bolhas internas, o ar, né, dentro do backsheet, a parte do amarelamento, que também influencia bastante na potência do módulo, né? Então, esse tipo de falha, ele permite a entrada de umidade e oxidação acelerada dos componentes internos, né? E isso gera um problema a curto prazo nos módulos, né? Então, expectativa de vida que era de 25 anos não vai ser mais atendida. Então, mostrando agora outro estudo de campo, tá? Como eu disse lá no início, o processo de manufatura importa muito também, né, para a qualidade do módulo e também expectativa de vida, juntamente com os materiais utilizados. Então, o estudo de campo anterior tinham 102 fabricantes diferentes de módulos, tá? Usando diferentes tipos de tecnologia, e nesse, né, apenas um fabricante, né, usando diferentes tipos de backsheet, ou seja, o processo de fabricação é o mesmo. Tá? Então, foi uma instalação de 12 megawatts no Arizona, Estados Unidos, com 7 anos em funcionamento. O legal é que essa instalação, essa região dos Estados Unidos, ela tem temperaturas parecidas com o verão brasileiro, principalmente norte e nordeste, né? Então, isso aproxima muito a realidade do Brasil, né? No Brasil, nós temos um agravante, que é a umidade relativa do ar alta. Então, isso, quando tem problema de backsheet, acaba sendo um problema maior ainda, porque a umidade acelera a oxidação das partes internas do módulo. Então, foram utilizados, né, nesse estudo, uma instalação de 12 MB, com 6 megawatts de PA, 3 megawatts de PET, 1.5 megawatts de PVDF e 1.5 megawatts de TEDLER. Tá? Então, depois de 7 anos, foram identificados 100% do backsheet de PA exibia rachaduras ao longo do barramento, com vários casos de aparência de queimado, como a gente pode ver na seta ao lado aí, tá bom? 100% do backsheet de PVDF exibiu rachaduras de camada externa, levando à delaminação. Rachadura da camada interna do backsheet 100% PET, com aproximadamente 5% de corrosão severa do barramento, causando incêndio elétrico. Tá? Então, a gente pode ver o que realmente, durante o tempo, né, dependendo da tecnologia e, lógico, do processo de fabricação, nós podemos vir a ter problemas aí de pós-vendas, de acordo com a degradação acelerada de alguns tipos de materiais. E nenhum defeito nas folhas inferiores de Tedlar foi encontrado. Então imagina, né, depois de 7 anos de serviço, uma usina de 12 megawatts precisou ser trocado 10,5 megawatts por problemas, né, gravíssimos no backsheet, por de repente uma falha de qualidade ali do componente. Então, acho que esses dados são bem interessantes, né, para fazer análise e entender que realmente a qualidade dos materiais utilizados na fabricação do módulo elas importam. Então, para a gente é extremamente importante ter realmente módulos, né, equipamentos que atendem a expectativa de vida e que realmente possam fazer com que o LCOE do projeto, né, e o retorno de investimento realmente sejam calculados e que tenha um retorno pela expectativa de vida do produto. Pessoal, só em relação às perguntas, tá? Tô vendo que tá surgindo bastante dúvida aí, ou querendo saber um pouquinho mais, mas a gente vai deixar para responder mais para o final, só para dar sequência aqui e facilitar o entendimento de todos, tá bom? Então, falando um pouco, né, sobre as tecnologias utilizadas, então a gente tem algumas porcentagens aí de alguns fabricantes de módulo, então a gente pode ver que a Dinko, né, ela utiliza 100% dos backsheets na tecnologia Tedlar, da Dupont,
Então, outros fabricantes, eles chegam a usar um mix, né, de Tedlar, PVDF, PET, PA, né, que são as tecnologias mais utilizadas. Então, aí é para a gente ter na verdade, um visual, né, dos tipos de tecnologia utilizadas por fabricante, né, e para a gente é muito importante usar 100% do Tedlar para realmente ter certeza que todos os módulos fabricados pela Jinko, eles vão chegar no cliente com a tecnologia que vai ter uma durabilidade, né, e que vai também fazer com que o balanço do sistema, do produto, né, do projeto, ele tenha sentido pelo aumento da expectativa de vida. Nessa parte do gráfico, é muito comum a gente ouvir, né, no mercado de módulos, e a gente está aí desmistificando, né, que módulo é commodity, né, módulo é tudo igual. Então a gente vê que uma das ferramentas aí principais de proteção do módulo, que são os backsheets, né, tem diferentes tipos de aplicações e diferentes tipos de usos, né, e aí você tem o revestimento em cada tipo de fabricante, né. Segurança que a gente passa para vocês, né, tudo que a gente está falando do Tedlar aí, né, os benefícios, a segurança que ele traz para todo o sistema, a gente tem certeza que todos os módulos que estão sendo entregues no Brasil e no mundo através da Jinko são 100% com Tedlar Dupont, né? Ao contrário um pouco aí, a gente vê um mix, né, de backsheets em outros fabricantes. Acho que isso é a garantia de fato que a gente está trazendo o melhor para vocês e que os módulos, em suma, não são commodities, né? São módulos de fato, mas cada um com um tipo de tecnologia diferente. E aí, novamente, a gente vê, né, na parte do módulo, né, divididinho ali, né, cada item, né? Então, a parte do frame, né, borda de alumínio ali que a gente tem em cima, o vidro, o encapsulante, né, embaixo em cima da célula, fazendo meio que um sanduíche ali, e o backsheet, né, que a gente está falando tanto ali, junto com a caixa de junção ali, que vem na parte traseira do módulo. Então, na tabela ao lado, vocês conseguem identificar, né, quanto cada componente representa dentro de um módulo. Então, o frame 6%, vidro, encapsulante 3%. Obviamente, né, é um pouco da ciência de todos que a célula representa aí mais da metade, né, do valor de um módulo, então ela é fundamental. E do lado, porém, a gente tem ali a taxa de falha, né, o índice de falha de cada um dos componentes. Então, notem que ali com 54% do custo, né, do módulo, a célula ela representa 14% de falha. Em contrapartida, o backsheet ele tem um índice bem menor, né, do que em relação ao custo, porém com um índice de falha tão grande quanto a célula. Então, novamente, né, fica meio redundante, né, mas o porquê da gente ter escolhido esse tipo de material para revestir os módulos Jinko. Né? Então a gente consegue fazer ali uma analogia, né, com o iceberg, na figura à esquerda ao lado ali, que o risco está mesmo por trás do módulo, né? Normalmente até quando está em telhado é o que a gente não consegue ver. E aí sim a gente tem a certeza de que está usando o melhor material possível, principalmente em ambientes mais agressivos, como a gente tem um pouco aqui no Brasil. Então, aqui a gente pode ver, né, alguns testes em campo, com 38 anos de instalação e comissionamento, 37, 35 anos, né, como a gente pode ver, e utilizando o backsheet Tedlar da Dupont, e não houve perda de potência acima do esperado, da degradação anunciada em datasheet, e sem degradação no material, ou seja, visivelmente, né, depois de anos aí de comissionamento, os módulos apresentam a mesma característica visual. Então, isso demonstra realmente que a tecnologia de backsheet Tedlar ela é feita para ser duradoura. A gente pode ver até módulos ali no Japão, né, com as células redondas ainda, ou seja, os primeiros módulos fabricados lá, que até hoje apresentam a degradação anual baixa e nenhuma degradação no material visível. Falando um pouco de qualidade também, né, a gente vai abordar uma coisa que a gente acha que é um diferencial bem importante para o mercado, principalmente para os projetistas aí, que fazem os estudos, né, em software das instalações,
e também as comparações, né, entre diferentes tipos de módulo para calcular, lógico, o retorno de investimento, LCOE, e também viabilizar os projetos. A Dinco ela tem um diferencial muito importante que são os PANFILES certificados por Instituto Terceiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo o PANFILE que a Dinco disponibiliza para os clientes, ele anteriormente ele foi atestado, né, e tem um certificado emitido por um instituto que não tem ligação com a Dinco. Mas o que isso representa na prática? Isso garante, né, para o cliente que os dados utilizados para a simulação do software, primeiro, eles correspondem com os dados, as características elétricas, né, do datasheet, e depois com testes em campo. Então, isso viabiliza para que, primeiro, você tenha realmente uma simulação mais próxima do real, né, e consiga, assim, averiguar, né, realmente qual é a geração de energia no decorrer dos anos. Tá? Então, isso é um diferencial bem legal que a gente tem aí. A gente, então, tem todos esses PAN files de teste, né, de software de simulação certificados. Exato, esse é o nosso compromisso com a qualidade, tá, pessoal? Então, como mencionei anteriormente, a gente tem aí, além da IEC, os selos DNVGL, né? Ano a ano a gente vem conquistando, e também, talvez possa estar falando alguma bobagem, mas se eu não me engano, a Dinco no Brasil, né? Até onde eu tenho ciência, é a única que tem o PANFILE certificado por terceiro, né? Porque a gente de fato acredita que tudo que a gente está levando para o campo, né, principalmente aí para as instalações, sejam elas de telhado ou de solos, são testadas também por uma parte terceira, né? Tudo que a gente está simulando nos PANFILES, né, e o que está dentro da folha de dados, dentro do datasheet, vão estar sim sendo realizados quando a gente tiver a operação em campo. Então, falando um pouco sobre tecnologia, né? A Dinco ela consegue primeiro, né, ser uma das primeiras em tecnologias do mundo, porque a gente tem um investimento, né, muito grande em P&D. A gente acredita que essa é a única maneira, né, de se atingir ano a ano aí, primeiro manter a liderança do mercado e depois ter produtos, né, de primeira linha. Então, nós temos mais de 1.100 patentes aplicadas, mais de 87 patentes de invenções, mais de 721 patentes autorizadas e um time de P&D com mais de 400 colaboradores trabalhando única e exclusivamente na fabricação de wafer, para fabricação de célula, para fabricação de módulo. Então, é um time voltado aí para o segmento realmente de geração de energia solar. Então, né, nós tivemos no ano passado um investimento, né, eu não gosto de falar que é despesa, porque sempre que você investe em tecnologia, você colhe os frutos disso. Então, nós tivemos aí um investimento de mais de 145 milhões de dólares em P&D no ano passado. Graças a esse investimento em tecnologia, né, foi possível e é possível ano a ano o aumento, né, da tecnologia empregada nos nossos módulos. Esse ano nós já temos aí módulos com até 465 watts, né, que a gente chama de módulos de alta potência, e para o final do ano e começo do ano que vem, a gente já vem com novos produtos aí, né, para atender o mercado. Então, esse é o nosso portfólio, né, atual. Então, nós temos o Cheetah Full Cell e o Half Cell, né? Seria o meia célula e o célula inteira. Temos a parte do Swan, né, que é o bifacial. Então, tanto Double Glass quanto Backsheet transparente. A parte do Tiger também monofacial. E o Tiger bifacial com Backsheet transparente, também utilizando a tecnologia Teller da Dupont. Então, hoje nós temos módulos aí que conseguem atingir até 475 watts, né, pico, utilizando aí diferentes tipos de tecnologia, né, de fabricação de módulos. Entrando então novamente no nosso portfólio, né, o Cheetah, né, que é o que o Gustavo falou em primeiro ali, hoje é o nosso módulo mais comercializado, né, aqui para o Brasil.
a gente tem ele tanto no full cell como no half cell, né? A célula cortada ao meio. Então, a gente tinha anteriormente o Eagle, que era um módulo monocristalino, né? E aí a gente tinha uma célula de 156,75 milímetros. E aí, pro Cheetah, a gente acabou aumentando 2 milímetros, então passou a ser de 158,75. Isso nos trouxe aí 8 watt-picos a mais, né, de ganho comparado ao Eagle, que era o modelo anterior. A gente tem com ele o menor custo da BOS, né, que é o balanço do sistema, que seria, em suma, né, todos os itens conversando da maneira correta, né, o dimensionamento sendo feito da maneira correta, então, com isso, todos os componentes e, consequentemente, a geração do sistema é mais atrativa. O half cell, a célula sendo cortada ao meio, né, a gente tem uma menor perda por calor, né, que a resistência é menor, e também a gente tem ali 7 watt-picos a mais, né, em relação ao Cheetah Full Cell, mas cada um é para um tipo de aplicação. Então, tem projetos que encaixam melhor, né, o Half Cell, outros melhor com o Full Cell, né? Cada projeto é uma história diferente. Então, por isso que a gente fala aí do custo, do balanço do sistema, né? E aí até pegando o gancho do Panfile, né, certificado e tudo mais, a gente tem que de fato analisar, né, dentro de uma ferramenta, de uma plataforma aí de simulação para ver qual tipo de módulo encaixa melhor em cada projeto. E em seguida, a gente tem o Tiger, né? Como o Gustavo falou, são os módulos de alta eficiência, chegando até esse Tiger é 475 por hora. A gente mantém aí a tecnologia Half Cell para esse tipo de módulo. Passamos a ter 9 barramentos, né? 9 bus bar ali, 9 ribbons, e todos os ribbons circulares, e a tecnologia TR, né? O TR, né? Que ela visa eliminar o espaçamento entre as células e com isso, obviamente, você ganha mais potência, né? Mais geração. Então a gente tem ele, o Tiger, tanto no monofacial como no bifacial. A diferença é que o bifacial ele tem ali, né, a parte traseira também gerando energia, que aumenta aí a parte do IRR, né, o retorno do investimento e a geração consequentemente. A parte traseira também a gente usa o backsheet transparente, que é o Tedlar, novamente. Então, ele é muito compatível com o mercado, tanto para solo, enfim, para tracker, seja como for, porque ele tem menos peso do que o Double Glass, que é mais comumente utilizado, e o Tedlar no backsheet transparente, né, como a gente está gerando na parte traseira, ele tem aí um recurso de autolimpeza que vai eliminar aí um pouco mais a sujidade de cada módulo. Então, a sujeira ela tende a prender menos, né, e aí você tem a geração, obviamente, melhor. Então, novamente, aí, vendo um pouco mais com detalhes, né, 9 barramentos, 9 busbar, a tecnologia Half Cell, novamente, né, que evita aí o sombreamento, né, então você consegue gerar com metade do módulo, caso de sombreamento, a parte do Tiling Ribbon, né, que elimina, então, a questão dos espaçamentos entre as células, consequentemente você gera mais potência, e o ribbon circular, que ele acaba absorvendo mais luminosidade para dentro do módulo. Vamos falando um pouco, né, sobre alguns aspectos, né, informações que é sempre bom salientar sobre principalmente o armazenamento e o manuseio do módulo, né? Primeiro, o módulo sempre a gente indica que seja manuseado, né, por 2 pessoas para evitar a queda do mesmo e danos, tá, no módulo e que cause microfissuras não visíveis, né, que pode afetar na performance do módulo durante a vida útil, tá? Manter sempre as embalagens em ambiente seco, tá? Para que não haja nenhum tipo de umidade ali que deteriore a caixa, né, ou a embalagem e possa gerar algum transtorno futuro. Sempre respeitar os limites, né, de empilhamento dos módulos, né, evitando assim acidentes, tá? E também uma carga excedente, né, nos módulos inferiores, porque as embalagens elas são dimensionadas pro peso indicado, tá? E pela quantidade de empilhamento indicado na caixa. Sempre respeitar o lado, né, de caixa para cima. Sempre lembrar quem está manuseando que o módulo ele é um equipamento frágil, tá?
Então, principalmente a parte de transporte, movimentação, né? Tem que deixar isso claro para evitar acidentes. A gente já viu muitos acidentes, principalmente com garfo de empilhadeira, né? Danificando o módulo visual ou não visual, tá? Então, isso também tem um aspecto aí de durabilidade do produto. E a parte de não pisar no módulo, né? A gente sempre enfatiza isso, porque mesmo acho que todos os fabricantes falando sobre isso, às vezes a gente ainda vê no mercado algumas pessoas colocando equipamentos sobre os módulos, né? Pisando e não deixando a área aí de manutenção entre os módulos, né? Isso também pode gerar perda de potência ao longo da vida útil. Para concluir, pessoal, então a gente tem alguns projetos aí bem interessantes, né? Tanto na América Latina como ao redor do mundo. E aí a gente orgulhosamente apresenta, né, como diz o outro, a planta de Abu Dhabi, a maior planta do mundo até hoje construída, né, no setor aí fotovoltaico, né, a maior planta de solar do mundo, lá em Abu Dhabi, com módulos Jinko, né. Então, novamente, né, a gente reforça isso aí, a gente vem falando muito disso, né, da questão do monocristalino em ambientes quentes, ambientes áridos, enfim. Lá no passado teve um mito, né, não um mito, mas a tecnologia do passado não era tão boa, né, quanto essa, então a gente tinha problemas aí com o coeficiente de temperatura na célula mono. Hoje em dia isso não é mais realidade, né, os módulos Jinko possuem excelentes coeficientes de temperatura, melhores do que o policristalino, por exemplo, né, então a gente tem aí como exemplo, né, como prova de tudo isso aí, né, quase 1,2 gigawatts instalados, né, lá em Abu Dhabi, com módulos Chita Full Cell. Então, esses módulos aí são. É um projeto mais, não caro, mas o projeto que mais custou na história, né, do solar até então, todos com módulos Jinko. A gente tem também plantas aqui no Brasil, né, de geração centralizada, então, assim como geração distribuída, mas essa de 136 megawatts aí que a gente tem, uma menor um pouco de 11 megawatts, e tem, obviamente, outras plantas, né, Colômbia, Argentina, Uruguai, que a gente também orgulhosamente tem dentro do nosso portfólio de geração centralizada e geração distribuída, né. E aí o resumo de tudo isso, né, o que a gente espera aí para 2020 é o crescimento robusto, né, então sempre de maneira contínua aí excedendo a taxa do setor. Só a título de comparação, né, a indústria em geral em 2019 cresceu 5% e a Jinko cresceu 25% em 2019, foi o maior crescimento também. A receita, sempre de maneira clara e transparente, né? A gente faturou aí 4,2 bilhões de dólares no ano de 2019. Esses números são muito interessantes e muito válidos para vocês aí na função, né, da lastreabilidade das marcas, né? Então, obviamente que a gente está vendendo aí um produto para 10, 12 anos de garantia de fabricação e são 25 anos de garantia de performance, ou 30, né, como são em alguns dos nossos módulos. E aí a gente tem que estar sempre transparecendo a forma saudável, né, de operacionalizar isso aí na questão financeira. A parte de P&D também, sempre investindo constantemente, né, isso vem sendo fruto aí de inovações de tecnologia, né, vocês vão ver mais para frente aí novos lançamentos de módulos. A parte da marca também, buscando sempre estar regionalmente em cada parte aí para facilitar para o cliente final também pedir. E a sustentabilidade, né? Como eu falei no começo, tanto dentro como fora da companhia. Isso a gente mostra aqui também, né? O RE100 e o EP100. Então, seria meio complexo a gente falar de sustentabilidade, né, e vender produtos desse tipo e não trazer nada para dentro da empresa, né, internamente fazer alguma coisa. Então a Jinko, novamente, aí foi a pioneira, né, foi a primeira empresa a fazer parte do RE100, que são empresas aí comprometidas, né, com 100% da energia renovável, né, dentro da operação até 2025, e a EP100, que são empresas Smart Factories, né, como o Gustavo aí mencionou, né, da nossa fábrica 4.0 inteligente, que estão comprometidas aí com o futuro, né,
do país, seja de qual for, ou do globo, de fazer mais com menos. Então, essa é a nossa parte aí, uma pequena parte de poder contribuir com a sustentabilidade dentro do mundo. Aí estão os nossos contatos, tá, pessoal? Fiquem à vontade, a gente tem bastante contato com integrador, distribuidor, enfim, esse é o nosso contato comercial. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas depois, se tiverem alguma dúvida, contatos, enfim. E pedindo uma gentileza aí, se vocês puderem seguir nosso Instagram também, é o @gincosolar_latam. E aí, se porventura vocês fizerem projetos com Ginkgo, né, instalações aí marcando a gente também reposta na nossa página para a América Latina toda. Então, para aumentar a interação com todos vocês. Tá, o Matheus, já fui respondendo algumas questões aqui, tá? Eu vou tirar algumas questões, geralmente né, de dúvida, acho que geral. Por exemplo, a do Renato Lopes aqui, né? Como saber se é utilizada a tecnologia Tedlar ou não, né? No caso da Ginkgo, 100% dos módulos utilizam essa tecnologia, então é fácil de saber, mas não dá para verificar isso a olho nu, tá? Então, realmente, a gente pede para que é sempre legal que seja verificado com o fabricante, tá bom, Renato? Então, no caso da Ginkgo, como nós utilizamos 100%, todos os módulos que são vendidos por nós, eles utilizam essa tecnologia no componente do backsheet. Tem mais uma que legal, qual a relação de perda de potência do módulo com a referência ao backsheet? José Monteiro, tá? Depende, tá? Porque geralmente o backsheet ele vai deixar entrar umidade no módulo e dependendo da onde tiver essa falha, né, ele vai se concentrar ali nas matérias-primas ou na célula ou no barramento, né, que está mais próximo da onde está entrando a umidade. Então vai ter uma degradação acelerada, ou seja, uma oxidação acelerada daquele local, vai aumentar a resistência e você vai começar a ter perda aí, né, por resistência, perda de potência por esse problema aí, por essa oxidação acelerada do componente, tá? Vamos ver mais alguns aqui. Os módulos full cell são mais vantajosos apenas do quesito financeiro, né, em relação ao half cell do Paulo Hariman. Depende muito do projeto, tá? Os dois eles têm algumas características aí específicas. Por exemplo, no módulo full cell eu consigo ter uma maior eficiência do módulo, tá? Comparado com o half cell. Já no half cell tem uma maior tolerância, né, a sombreamento, locais sombreados. Por exemplo, nuvem, né? Eu consigo ter uma maior tolerância a sombreamento, consigo ter trabalhar, eu tenho um coeficiente de temperatura menor, ou seja, eu tenho uma melhor eficiência em ambientes quentes, tá? Devido aí à diminuição da resistência interna do módulo pelo uso da tecnologia half cell, tá? Tem mais alguma coisa para falar aí, Matheus? Oi? Gustavo, posso fazer um comentário? Que é o Vitor. Pode sim, fica à vontade. Não, legal. Primeiro, parabenizar pela apresentação aí, muito bacana mesmo. É muita informação. Nos últimos dias, né, nas últimas semanas, a gente tem feito várias apresentações falando de inversor, tal. A gente trouxe também alguns parceiros aí para falar de outras tecnologias, né? Então, o pessoal falou de estrutura, falou de bateria, foi bem legal e vocês são o primeiro parceiro aí a falar de módulos, né? E a gente vê que a cada ano que passa, né, a tecnologia vai aumentando, né? Então, por isso é importante, vocês passaram aí os contatos aí de rede social, os contatos de vocês, é importante destacar, né, para o pessoal que eles têm que ficar antenados, né? Então, sempre procurar informação aí com as empresas, participar desse tipo de apresentação, porque a cada mês que passa, praticamente, as tecnologias vão mudando, as tecnologias vão avançando, né? E para módulos não é diferente. A gente vê aí tudo que vocês estão trazendo de novidades, é bem legal mesmo, parabenizar pela apresentação. Eu queria abrir aqui para o Ariel, ele também quer fazer um comentário,
A gente está acompanhando aqui o chat e está vendo que bastante gente está perguntando, tem bastante gente participando aí. Então vou abrir para o Ariel fazer um comentário aí também, tá bom? Ariel, Legal. por favor. Fala, Vitor. Obrigado. Obrigado aí, o Matheus, o Gustavo, pela apresentação. Acho que foi muito esclarecedora para muita gente. Na verdade, eu só queria puxar mesmo, né? Mas puxar algumas dúvidas, mas o Gustavo já tá puxando ali. Então pode continuar, Gustavo. Fica tranquilo, você tem mais alguns minutinhos aí para tirar as dúvidas do pessoal. Eu só queria até perguntar que é uma das dúvidas aí do pessoal, foi onde que eles podem encontrar, né, os módulos da Jinko aí, para quem tiver necessidade, deseja começar a trabalhar com a Jinko. Uhum. Show, Ariel. A gente tem distribuidores a nível Brasil, né, espalhados aí por todo o nosso país. Se porventura, a gente normalmente aconselha a comprar, né, quem é mais próximo, enfim, até por questão logística, né? Então, quem quiser saber, né, quais são os parceiros oficiais da Jinko, né, os distribuidores oficiais, me mandem aí um WhatsApp, tá na tela aí, né, no meu celular, ou e-mail, que seja, que daí eu prefiro acabar indicando já diretamente, né? Fica mais fácil, né, esse contato até para a mensagem não se perder no meio do caminho, né? Então, se puderem fazer a gentileza, quem quiser saber aí a respeito do parceiro mais próximo, de quem comprar, me mandem um WhatsApp aí, um WhatsApp ou um e-mail, que daí eu já estou respondendo em seguida. Tá? Só respondendo aqui também acho que a pergunta do Wagner Junqueira, né? Acho que ele sobre o tipo de modelo, né, as três opções. Então, JKM 400M72 é o módulo full cell, tá? Mono, com backsheet de 1000 volts. JKM 400M72H é o módulo half cell, tá? O 72H quer dizer que ele é o half cell. E o JKM 400M72V ele é um full cell, né, célula inteira, com backsheet de 1500 volts, tá? Daí tem também o Cláudio Paixão, né, querendo saber mais sobre PID lead. Eu acho que para isso a gente precisa de um webinar só para falar disso, que também é um assunto bem interessante. Acho que comentar da parte dos bifaciais aí, Gustavo, se você quiser dar um... Não, legal. Hoje, né? Hoje o bifacial ele é muito utilizado principalmente para projetos de geração centralizada, tá? Por quê? Primeiro, pela preparação do solo, né, que realmente em algumas ocasiões ocorre para ter esse ganho, né, pela parte traseira, e também pela altura que o módulo tem que ficar, né, para ter aí uma reflexão da parte traseira que seja realmente aproveitada, né? A gente indica geralmente que ele fique acima de 1,15 m para realmente aproveitar, né, a irradiação difusa ali do solo, né, ou da estrutura que está embaixo do módulo, para que possa ter essa geração. Então, para hoje, assim, a gente enxerga mais isso realmente em projetos de geração centralizadas ou usinas de solo, né? Principalmente locais que tenham, nas usinas de geração centralizada, é usado na grande maioria hoje, tá? E também utilizado em locais que têm uma área pequena, uma área limitada, né? Precisam realmente ter um aproveitamento máximo da área por geração. Mais alguma pergunta aí que vocês acham que teve bastante repetição aí, que vocês acham que ficou sem resposta? Por favor. Acho que a do Ricardo Coelho aqui, em relação à geração, né? Vamos falar de vida útil um pouco. Dentro do datasheet, Ricardo, você consegue ver que os módulos Jinko, né, a partir do 25º ano, a gente vai estar ali com 83,1% de geração ainda, né? A gente acredita que são módulos aí para durar por um bom tempo, gerando ainda acima dos 80%, né, previstos.
Do Leandro Pereira, em relação à fábrica no Brasil. Leandro, ótima pergunta. A gente, na verdade, tem 7 fábricas ao redor do globo hoje, porém, para o Brasil, o custo do Brasil ainda ele tem alguns empecilhos, né? E também a demanda, né, que a gente atende hoje através da Jinko, talvez não suportaria uma fábrica local somente para atender toda a demanda interna, né? Então, por isso a gente prefere aí trazer os módulos da China, né, com o que há de mais tecnológico possível dentro das fábricas para facilitar aí durante a instalação de vocês. Ô, Matheus Gustavo, Oi. só uma dúvida. Que acho que também acaba gerando assim, um pouco de confusão. Mas se vocês puderem explicar um pouquinho os diferentes, já que o Gustavo mencionou essa questão dos módulos bifaciais, onde se aplicaria melhor aí essa questão dos módulos full cell, half cell, ou monocristalino, policristalino, só para exemplificar o porquê dessa saída do mercado do poly, né, e o mono acabando dominando todo o mercado, e essa questão de aplicação, né, onde que é melhor o full cell, o half cell, né, o bifacial até vocês já explicaram, mas para entender mesmo essa questão de aplicação, né? Não, muito boa pergunta, acho que é uma pergunta recorrente, né? Primeiro, mono versus poly, né? Nos últimos anos, o mercado mundial, né, ele já tem invertido um pouco tanto a parte de investimento nas células policristalinas, né, e dando uma prioridade para as monocristalinas, porque a gente acredita que a potência hoje é extremamente importante aí para os módulos e, consequentemente, a eficiência, tá? Então, com as células monocristalinas, primeiro, a gente consegue, né, potências maiores, eficiências maiores do que em relação à policristalina. Então, como o Matheus disse lá no princípio, esse ano 99% da produção da Jinko é voltada para monocristalina e apenas 1% para policristalina, porque a gente acredita que essa tecnologia ela é superior, né, em termos de tecnologia, né, em relação à poly, tá? Houve um mito no passado, né, dos coeficientes de temperatura, né, que os coeficientes de temperatura da mono eram piores do que a da poly. Isso aí hoje já foi deixado para trás. Hoje já se tem o domínio total da tecnologia das células mono, e hoje os coeficientes de temperatura, né, ou são iguais ou menores, ou seja, não tem mais a desvantagem em relação à temperatura de trabalho do módulo mono para o módulo poly, tá? Quando a gente fala de tecnologias half cell e full cell, vai depender muito da aplicação, tá? Por exemplo, em lugares que durante alguma parcela do dia eu possa ter algum sombreamento que é inevitável no projeto, né? E que não tem como, daquele período do dia, eu não ter aquele sombreamento nos módulos, né? Geralmente se usa o half cell, porque como ele é um módulo que ele tem, basicamente ele é dividido em duas partes, né? Então a caixa de junção dele fica no centro do módulo, diferente do full cell que está na extremidade. Ele consegue, com o sombreamento parcial, continuar gerando aí potência, né? Enquanto no full cell, quando eu tenho um sombreamento parcial, eu acabo tendo aí a ativação do diodo de bypass, né, e deixo de gerar no módulo. Então essa é uma das principais diferenças de funcionamento deles. Porém, como a caixa de junção é no meio, é central, a gente tem uma dimensão um pouco maior no half cell, tá? Sendo assim, eu tenho uma eficiência menor no half cell em relação ao full cell, ou seja, para a mesma potência, eu tenho uma eficiência menor de geração. Então, no half cell também, como eu tenho a diminuição da resistência interna pelo corte das células ao meio, né, eu tenho um menor coeficiente de temperatura, então, para regiões com temperaturas elevadas também é o módulo mais indicado.
Então, tudo depende realmente da característica da aplicação. Legal, legal, Gustavo. Poxa, obrigado. Não, pode falar, Matheus, mas obrigado aí pela resposta. Até ia envolver vocês aí da Fronius, que é a pergunta do Renato Lopes, com relação a pesquisas de módulos, né, de geração à noite. Eu acho que é meio complexo, né? A gente está falando aí de energia solar, mas acho que se houvesse até alguma geração, não partiria o inversor, né? Acho que não teria potência suficiente aí, né? Exatamente. Circulou aí na rede essa questão dessas pesquisas. Eu acho que a pesquisa é válida, né? Assim, existem outros tipos de materiais que podem absorver luz, etc. Mas ainda é um tipo de pesquisa que está no início, né? Então, assim, não tem muito o que falar, né? Então, hoje é o que é. Por enquanto, são essas tecnologias assim, que a gente já conhece, sendo mais bem desenvolvidas, né? Agora, aquilo lá já seria um outro tipo de pesquisa, de funcionamento e até um outro tipo de abordagem. Tá? É uma última dúvida, então, só para a gente fechar, que a gente já até passou aqui o tempo, que, aí é mais uma dúvida minha mesmo, tá? A gente vê essa questão dos módulos, e isso foi algo que muitos clientes já perguntaram para a gente. A gente vê os módulos evoluindo, né? Cada vez mais fornecendo maior potência, tá? E, consequentemente, a gente tem maior tensão e maior corrente sendo providas aí pelo módulo, né? Como que vocês enxergam essa questão do módulo junto ao inversor, né? Vocês entendem aí que vai ter uma nova, enfim, uma nova linha de inversores no mercado, os inversores vão ter que sofrer uma adaptação, como que vocês enxergam isso? Né? Boa pergunta, né? A gente enxerga bastante, principalmente a evolução a nível de corrente, tá? Hoje, todos os novos designs de módulos, eles tentam ser otimizados para ter, primeiro, um VOC menor, para conseguir colocar mais módulos por string. Consequentemente, a gente vai ter uma elevação da corrente, principalmente também com a chegada dos módulos bifaciais, né? Que fazem com a corrente do módulo eleve de acordo com o tipo de albedo aí, e o aumento da geração do módulo. Então, realmente, vai ter, acho que é um processo, na verdade, é um processo em conjunto aí, né? Tanto dos fabricantes de módulo, quanto dos fabricantes de inversores e, posteriormente, de estruturas, ele se adaptando aí com as demandas do mercado, né? Mas a gente acredita, sim, que, principalmente em relação às características elétricas, né? Os módulos, eles, primeiro, né? Desenvolvimento em conjunto, né? Porque não tem como eu desenvolver um módulo que não trabalhe com nenhum inversor, porque eu não vou conseguir usar, né? Mas acho que é um desenvolvimento a quatro mãos, e com certeza a indústria de inversores também está se preparando para isso, né? Para também atender a expectativa do mercado. Legal, Gustavo. Porque isso tem sido uma dúvida recorrente aí para nós, né? O pessoal perguntando sobre isso, né? Assim, do que eu posso falar da Fronius é que essa parte legal, né, boa da questão do nosso produto é que realmente eles são inversores que suportam uma corrente acima da média encontrada no mercado, e a suportabilidade de tensão também, né? Então é importante vocês, aí quem está nos ouvindo, ficarem atentos a esses pontos, né? Tanto os limites de corrente e tensão dos inversores, tá? Porque a gente vê essa evolução aí dos módulos, realmente, como o Gustavo falou, a gente tem cada vez mais casar isso daí, né? Então não adianta nada a gente ter um módulo muito bom, né, com um inversor muito ruim. Então uma coisa não vai conversar com a outra da melhor maneira possível, né? Eu só queria, então, agradecer você, Gustavo, agradecer você, Matheus. Eu vou deixar aqui com o Vitor vai fechar a apresentação aí para nós, e agradeço todo mundo que participou. Valeu, obrigado, viu? Daniel, só complementando, de fato, acho que o título, né,
bate-papo, a qualidade importa, e acho que importa em todos os aspectos do kit ou do projeto, né? Acho que o bom de estar com o pessoal da Fronius é que vocês estão sempre aí liderando, né, de top quality, enfim, a questão de novas tecnologias, né, e a evolução dos módulos, obviamente vocês vão estar sempre seguindo. Então, acho que a escolha de uma marca premium, né, uma marca muito boa como a de vocês ou como a Jinko, sempre faz muito sentido com a constante evolução do mercado. Acho que só também fazendo um adendo, né? A intenção realmente, acho que nossa obrigação conhecendo a tecnologia, né, é realmente ensinar para o mercado brasileiro é um mercado muito novo, né, que a tecnologia realmente ela importa, tá? Seja ela utilizando módulo de qualidade, utilizando inversores de qualidade, estruturas de qualidade, então todos os componentes aí de um sistema, né, ele tem que ter qualidade porque são sistemas que realmente são projetados para durar 25 anos, né? Então, se você não tiver produtos bons, primeiro, você não vai ter uma eficiência boa, tá? Então, você não vai conseguir gerar a quantidade de energia que você precisa com a qualidade que você precisa e ele não vai atender a expectativa de vida do projeto, tá? Então, realmente, nesse caso, o barato sai caro, né? Você não vai conseguir atender a expectativa de vida, você não vai atender a geração e aí você vai ter, na verdade, um retorno do investimento feito menor, muito menor do que o esperado. Tá? Então, de repente, um investimento inicial maior, um pouco maior, com 2 anos do equipamento funcionando, você já recupera, né, esse tipo de investimento e começa, principalmente com geração e eficiência, né, de energia. Então, você recupera logo esse investimento a mais. Então, acho que a gente precisa, o mercado ele precisa começar a entender isso, né? E acho que por isso é importante esse tipo de bate-papo. Isso aí. Muito bom, pessoal. Obrigado mesmo pelas informações. Se a gente pudesse ter em todas as apresentações que a gente faz aqui, a equipe da Fronius tivesse os especialistas aí em módulos também, seria bem mais fácil o nosso trabalho, porque a gente recebe muitas dúvidas, né, que vocês estão esclarecendo aqui agora para o pessoal, a gente recebe constantemente aí nas nossas apresentações e é muito bom ver assim que uma equipe de qualidade, uma equipe muito preparada aí passando experiência para nós, tá? Então, mais uma vez agradecer pela parceria, por vocês terem aceito o convite. Pessoal, queria deixar também aí para vocês os nossos contatos, tá? Então, se vocês tiverem algum tipo de sugestão, vocês podem mandar e-mail para nós, aí tá o e-mail do marketing da Fronius, o e-mail do suporte, né? O e-mail de vendas também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão para nós, por favor, fiquem à vontade para passar essas informações. Lembrando também que a gente está disponibilizando no nosso canal do YouTube todos os webinários, tá, que a gente tem feito. Então, podem acessar. Não estão todos lá ainda, tá? Porque tem um delay de alguns dias aí por conta da edição, por parte do marketing da Fronius e tudo mais. Mas, se não me engano, acho que o webinar até o dia 22 de abril já está disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, sigam o nosso canal no YouTube e sigam também as nossas redes sociais. Lembrando que essa semana a gente vai ter na quarta-feira o pessoal da Prismian, tá? Para falar aí de cabos, falar da norma de instalação também. E na sexta-feira a gente vai ter o pessoal da Schneider e na sexta-feira é quando a gente tem o sorteio do Smart Meter. Então, ajudem a gente a divulgar esse conteúdo, a gente quer continuar trazendo bastante informação aí para vocês e tá funcionando bem legal, tá? Tá funcionando bastante aí as nossas apresentações, porque a gente vê que cada vez mais o público está aumentando e a gente quer trazer mais parceiros aí para conversar com vocês também, tá bom? Pessoal, então mais uma vez muito obrigado, boa semana a todos, um bom trabalho a todos, a gente se vê na quarta-feira, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Forte abraço, boa semana. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.